Ritinha, você sabia que as fibras alimentares são nutrientes essenciais na nossa alimentação? Sabia, né? Elas têm ações benéficas no nosso organismo e ainda previnem muitas doenças, mas infelizmente o brasileiro ainda ingere baixa quantidade de alimentos que contêm fibras, especialmente nos grandes centros urbanos. Então nós vamos entender por que esses alimentos são tão importantes e como utilizá-los corretamente no nosso dia a dia com a ajuda da nossa bonitinha, talentosa nutricionista Carolina Santos. Oi, Carol. Oi, Rony. Tá com frio não, Carol? Não, aqui tá Se bom. a ar-condicionado aqui mata a gente. Mas por Tudo enquanto bem? tá ótimo. Tudo bem, Rony? Tudo bom? Toda Graças decotada, a Deus. toda bonitona. Imagina. Carol, meu amor, nós vamos falar hoje sobre uma coisa que eu sei que você gosta muito, que são as fibras alimentares. Sim. O que são, na verdade, essas faladas fibras? Tem fibra aqui em tudo, ó. Rony, as fibras, na verdade, são derivados de plantas e são tipos de carboidratos ou derivados desses carboidratos que são mais resistentes à hidrólise pelas nossas enzimas digestivas humanas, tá? Então, elas chegam intactas no intestino e, em nível intestinal, alguns tipos são fermentados. E aí são fermentados pela microflora intestinal, né? Que são os lactobacilos, bifidobactérias que a gente tem no intestino. Boas. Que são benéficas para a nossa saúde. Então, elas vão desempenhar várias funções importantes, tá, no nosso corpo. Muito bem. Agora, no caso, as fibras já apresentam uma função que seja principal, além dessa que você falou? Na verdade é assim, Rony, a gente vai falar aqui bastante sobre fibras, né? E as fibras, elas apresentam várias funções, tá? Essas fibras, elas são componente da alimentação que são muito importante para a regulação do trato gastrointestinal, né, para o estômago, intestino, né, e aí tem os tipos. Isso, né? que eu queria saber. Exatamente. Aí é o seguinte, tem dois tipos principais, que são as solúveis e as insolúveis, tá? Estou na mesma. Isso. As fibras insolúveis, elas são, como o próprio nome diz, elas não são solúveis em água, então elas não formam aquele gel viscoso. E elas têm uma função de aumentar a matéria fecal. Essa é a principal. E assim, onde a gente encontra essas fibras insolúveis, né? Então, assim, os grãos integrais, então arroz integral, como aqui está aqui, o pão integral, a torrada integral, lentilha, farelo de trigo. Lentilha é o quê? A lentilha é mais solúvel, tem maior teor de solúvel. Desculpa, isso, insolúvel. Então, tem no mamão, nas verduras, nas frutas no geral, São né? as insolúveis. São as insolúveis, isso, exatamente. Agora, a solúvel, como o próprio nome diz, né? Ela é solúvel em água, ela forma aquele gel viscoso e ela fermenta em nível intestinal. Que dessa fermentação a gente já daqui a pouco vai falar. Agora, quais são as fontes principais dessas fibras solúveis? Então, são as leguminosas, então, lentilha, feijão, os feijões no geral, o grão de bico, a ervilha, a aveia, né? No geral, farelo, o floco de aveia. Isso. Mas são fontes, né, de fibras também. A cevada também, né? A parte branca, as sementes, algas marinhas também são fontes de fibras solúveis. E também a parte branca das frutas, como eu comentei, parte branca das frutas cítricas, então você pega o bagaço da laranja, da mexerica, que muita gente acaba desprezando, é super importante, como a gente sempre falou aqui, que é a pectina, né, uma fibra solúvel, inclusive quela metais tóxicos e manda embora para o organismo. Carol, tem fibra melhor que a outra, não? Então, Rony, na realidade... É solúvel ou insolúvel? É assim, ambas são muito importantes para o nosso organismo, ambas colaboram para o bom trofismo das células intestinais, não adianta, não é a solúvel melhor, a insolúvel melhor, ambas são importantes, inclusive tem um dado importante mostrando que você ofertando, na sua alimentação, né, consumindo fibras solúveis e insolúveis, elas previnem muito mais eficazmente a atrofia da mucosa intestinal do que só a fibra solúvel, por exemplo. Então, é muito melhor você comer uma gama de alimentos ricos em fibras, no geral, na sua alimentação, diariamente, do que só focar em um tipo. Então, é legal você comer alimentos no geral, né? Frutas, verduras, legumes, as leguminosas, os cereais, grãos, enfim. Né? Tem pessoas que focam só num tipo de fibra e não pode, eu sei que não pode. O ideal é sempre...
vai ter problema. Exatamente. E outra coisa, Rony, focando, por exemplo, na fibra insolúvel, né? A fibra insolúvel, que é aquela que a gente falou da verdura, das folhas, né? Das frutas, dos grãos integrais, dos cereais, do pão, do pão integral, do arroz integral que está aqui, as barrinhas de cereais também, elas vão aumentar a massa, o peso e o volume das fezes, tá? Então, elas são muito importantes, principalmente para aquelas pessoas que tendem a ter obstipação intestinal, que é a prisão de ventre, né? Mais popularmente falando. Então, elas ajudam a regular a função intestinal. E a gente já falou de intestino aqui, né? Muitas vezes. Intestino é mega, ultra importante. Pergunta de leigo. Existe, Carol, uma quantidade que você deva ingerir? Porque as pessoas, você fala, fibra é bom, o cara come todas as fibras que existem no universo. Não vai fazer bem, eu acho que você já sempre diz aqui, não pode exagerar em nada. Sim, nada, nem exagerar e nem pecar no mínimo, nem no excesso. Tá. Exatamente. A quantidade de fibra varia de 25 a 35 gramas por dia. Tá? Aí você fala assim, mas mais ou menos, como que a gente consegue chegar nessa quantidade de uma forma mais prática? Rony, se você comer no almoço e no jantar, salada crua, né? Mais ou menos uma média de uma xícara de chá de folhosos verdes com como tomate cru. Então? Não está errado, mas mais ou menos isso. No almoço e no jantar. Arroz integral, né? Você comendo umas 3 colheres de sopa, mais ou menos. Lógico que a quantidade aqui, gente, é só para exemplificar, não é para... Não estou passando dieta, não. Porque dieta é sempre individualizado, pelo amor de Deus. Mas assim, só para ter uma ideia, umas 3 colheres de sopa no almoço e no jantar, né? De arroz integral. Uma concha de feijão, mais ou menos também, de feijão ou lentilha. Lentilha ainda tem mais fibra que os feijões. Uma concha de feijão no almoço e no jantar. Consumir as verduras não tão cozidas, sempre mais al dente, não cozinhar demais para não abrandar tanto a fibra e a fibra ficar um pouco mais intacta. Hoje em dia até que vai ter mais efeito. Cocção, al dente, a cocção que é mais saudável. Mais curta, Isso. E consumir frutas, as frutas, uma média de 4 porções, 5 porções ao dia, isso varia muito de pessoa para pessoa, como eu comentei, não é dieta formada, é só um exemplo. E farelos, os farelos de trigo, que é um tipo de fibra insolúvel, farelo de aveia, que é um tipo de fibra solúvel, tá? Você vai, pelo menos aí, ter umas 30 gramas de... solúvel? Farelo de aveia é solúvel. E de trigo não é? Farelo de trigo é mais insolúvel. Engraçado que é a mesma família. Só que são... Gramíneas duas, né? São gramíneas, né? Isso não acontece com leguminosa, não, né? Não, as leguminosas, no geral, igual, elas têm maior teor de fibras solúveis. Vamos explicar o que é leguminosa, porque as pessoas pensam que leguminosa é comer legume. Não é. Sim. Toda planta que tem uma vagem, vai ficar mais fácil, né? Tem uma vagenzinha, que dentro da vagem tem uns carocinhos, então as sementinhas, isso é... Pronto. E um exemplo aqui de leguminosa que as pessoas acham que é oleaginosa é o amendoim. É uma leguminosa. Ele é uma vagem. É uma vagem. Né? E ele é mais gordurosinho, né? Por isso, mas também tem frações proteicas. Agora, uma coisa que é importante também comentar, Rony, das fibras solúveis, é que elas, muito legal, elas formam um gel, porque elas são solúveis em água. Esse gel que é formado, eles retardam o esvaziamento gástrico, né? E isso garante mais sensação de saciedade, faz com que a pessoa não coma demais. Então, é uma estratégia também para emagrecimento, para eliminação de peso. Perfeito. Um tipo de fibra que é bem legal, que é farelo de aveia, né? Enfim, você consumindo. Maravilhoso, né? Você pega também... outros... Falando só aqui nas solúveis, depois eu vou comentar uma outra coisa que é importante, é que as fibras solúveis, elas são fermentadas em nível intestinal. Elas formam uma substância que se chama ácidos graxos de cadeia curta, que controlam os níveis de colesterol e da glicemia, que é o açúcar no sangue. Além de esses ácidos graxos de cadeia curta, eles são combustível para as células intestinais, enfim, se proliferarem. Que tipo de célula é boa? Que tipo de
De fibra, é bom. Fibra solúvel. A solúvel trabalha mais reduzindo os níveis de colesterol, reduzindo os níveis de glicemia, sendo muito bom para quem tem colesterol alto, para quem tem diabetes, por exemplo, tá? Então a fibra solúvel. Por exemplo, o feijão branco tem faseolamina, né? Que também tem aí, que também controla, né? Que é uma leguminosa. Que é fazer que controla... Engraçado, né? E ele, exatamente, porque ele controla os níveis de açúcar também. Então, as leguminosas... Feijão branco, Mas as leguminosas, no geral, também tem um teor de fibra solúvel que controla, de fato, né? Se a glicemia, o açúcar no sangue, então, a glicemia, o colesterol. As leguminosas. Tá, isso. Fica mais fácil. E, Rony, por isso que é importante o consumo de todas as fibras. Tá. E também tem as fibras, as substâncias semelhantes às fibras, que são o amido resistente, que está presente muito na banana verde. Sabe aquela banana bem verde? Sei. Não tem aquela farinha de banana verde que a gente pode comprar em casas de produtos naturais? Sim. Então, ela é maravilhosa também para agregar mais fibra na alimentação. Tá. E também tem os frutooligosacarídeos e a inulina, que a gente já falou aqui. Tudo, Carol, que coisa que eu falo. Frutooligosacarídeo e inulina são chamados de pré-bióticos. O que são pré-bióticos? Eles são substâncias, tipo de fibrinha, que são os alimentos para a flora intestinal se proliferar. Entendi. No nosso intestino, aquela flora benéfica. Claro. Então, são os alimentos para essa flora se proliferar beneficamente, né? E a gente ter todos os benefícios que ela vai trazer. Imunidade, absorver nutrientes, elas até produzem, a microflora intestinal até produz vitamina B6, B12, vitamina K, que são muito importantes para a nossa saúde. Agora você vai no supermercado, tem lá fibras, como é que você faz? Isso, exatamente. Agora, só incluindo o frutooligosacarídeo e a inulina, você encontra principalmente aonde? No Iacom, no alho poró, tá? Principalmente na chicória também, principalmente a parte branca da chicória. São alimentos que são bem ricos em frutooligosacarídeos e inulina. Agora, no mercado, Rony, a gente até já fez uma pauta de rótulo, mas vale a pena comentar de novo. No mercado, você tem que sempre olhar a parte lá de fibras e olhar. Para ser um alimento fonte de fibra, ele tem que ter uma boa fonte de fibra. Tem que ter pelo menos 2,5 gramas de fibra por porção de alimento. Então, você pega, por exemplo, uma barrinha de cereal. Aqui, ó. Vou até pegar. Isso, uma barrinha de cereal. Ela varia de 1 a 4 gramas de fibra por barra, por porção, tá? Então, assim, para ela ser considerada uma boa fonte de fibra, ela tem que ter pelo menos 2,5 gramas por barra. Essa tá certo? tem? De fibra. Essa daqui eu não me lembro. Não, 4 exatamente. por aí deve ser que você falou que tinha. Isso, exatamente. Varia de 1 a 4, dependendo muito da marca. Porque hoje em dia a gente sabe que tem uma porção. Mas está escrito no rótulo, por exemplo? Sempre está escrito lá. Acima de 2, então, viu? Acima de 2,5. 2,5, tá. 2,5 gramas de fibras, né, por barra. Esse é o ideal, tá? E aí toma um copinho de água junto para... Sim. Porque normalmente elas têm aveia, que é uma fibra solúvel, gera aquele gel que a gente falou e retarda a absorção, né, do alimento. De ingestão tem que ser... De 25 a 35 gramas por dia de fibras. Fazer a conta. Isso. Então, se você for pensar, barrinha de cereal, tudo bem, barrinha de cereal ela vai agregar mais fibra. Mas... Não vai comer 10 barrinhas de cereal. Não. Até porque, Rony, vamos falar uma coisa, né? Na alimentação, a gente não vai só oferecer fibras, a gente vai oferecer vitaminas, minerais, né? Fitoquímicos, enfim, substâncias que o nosso organismo precisa, antioxidantes que a gente já comentou aqui. Então, uma alimentação equilibrada, nutritiva, sempre pensando que lá no tempo da vovó, quanto mais caseira a nossa refeição, mais natural, melhor. O arrozinho com feijão, a salada crua, verdura refogada mais al dente, não tão cozida, mais frutas, mais farelos, grãos. A sua alimentação vai estar muito mais rica e a gente é o que a gente come, né, Rony? Seguramente. Então, quanto mais nutritiva, mais equilibrada, exatamente, mais saudável, mais feliz, mais bonito, você vai ficar com certeza. Fala, querida. Um outro ponto. A gente está falando de fibra aqui. Se você aumentar o teor de fibra da sua alimentação e não beber água, aí pensando aqui na saúde intestinal, o intestino vai travar. Ah, bom. Água, por quê? Sempre água. Sempre água, porque a fibra vai formar aquele bolo fecal e a água vai hidratar essa fibra do bolo. Então, é muito importante para ter um bom esvaziamento, né, do intestino. Explicações dadas, eu pedi uma licença para você. Vou mandar um beijo para uma bonitinha amiga minha, querida.
Ô Cris, meu amor, você faz aniversário hoje, fazendo 16 anos de idade, né? Mocinha você, viu? Pois é, você vê que linda. Te amo, mãe. Feliz aniversário. Deus te ilumine sempre e se mantenha essa pessoa maravilhosa que você é. E pra minha tia Mara também, que ela é gêmea, né? É gêmea, é. Ela é gêmea também. Claro, Parabéns, não sei quem é a mais velha, quem nasceu primeiro, foi sua tia ou foi sua mãe. Mas, Carol, um beijo pra você, Cris, um beijo também, estamos com muita saudade. A minha outra Cris também está mandando um beijo para você. Você vê aqui, o Sérgio e eu nos envolvemos com crises. Mas a gente se sai bem nessa, né? Um beijo para você, Cris. Para você tchau, também, viu, Mara? Viu? Feliz aniversário. Feliz aniversário, Cris. Olha, minha bonitinha, minha sobrinha querida aqui, Carolina Santos, quinzenalmente está com a gente, sempre às quartas-feiras. E ela colabora com Todo Seu há tanto tempo, há tantos anos, com informações tão importantes. Você viu hoje, por exemplo, né? Falamos de fibras. E sempre sobre tudo, sobre saúde e sobre alimentação. Vou passar os telefones do consultório dela para você. Marca uma consulta com ela, de repente está todo arrebentado aí, ó. 2276-5413, 5594-4919, mas o site que é tão bonitinho, www.nutrisantos.com.br. Obrigado, Obrigada, Rony. Tudo de bom, tá? Você também, amor. Tá com Deus, brigadão. Tá com ele. Tudo de bom. Um beijo para a criançada. Obrigada. Agora, criançada.